Vamos estar lendo então Colossenses capítulo 3, do verso de 1 ao vamos dizer de 1 até o verso 17, tá bom? Glória a Deus. Dá para ler? Vamos lá? Vai ou não vai? Vai. Amém, queridos? Dá para ir? Vamos lá? Acompanhe aí. Pode, mesmo assentados, vamos estar acompanhando. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam cooperativos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Amém? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, bendito e santo, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela leitura dessa palavra. Queremos, ó Deus, agradecer pelo preparo, pelo cuidado em que o Senhor teve de estar, Senhor Deus, preparando este livro, preparando essa palavra, preparando, Senhor Deus, essa mensagem aos nossos corações, para a Tua igreja nesse tempo, que o Senhor sabia exatamente na sua onisciência do que iríamos enfrentar, desse momento que tanto ansiamos da volta de Cristo a esta terra. Senhor Deus, algo que irá impactar o mundo, irá trazer, Senhor Deus, tremendas consequências, Senhor Deus, ao mundo, para aqueles que não creem em Ti.
mas algo maravilhoso, sublime e glorioso para aqueles que confiam, para aqueles que já entregaram suas vidas a Ti. E assim, Senhor Deus, será um divisor de águas na existência da humanidade. E te pedimos, ó Deus, porque queremos, ó Pai, com um coração sincero, nos entregar totalmente a Ti, entendendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, e nós devemos servi-lo, Senhor Deus, ó Deus, não por uma imposição, mas por agradecimento, por reconhecimento do Teu grande amor, revelado na pessoa de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, os nossos pecados fossem extintos, os nossos pecados fossem aniquilados, e assim, dessa forma, nenhuma acusação estaria sobre nós, ó Deus, porque, Senhor Deus, queremos estar andando, pedindo perdão, nos consertando diariamente com o Senhor, nos deixando ser polidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que cheguemos até a estatura de Jesus Cristo, conforme o Senhor deseja na vida de todo homem. Assim, Senhor Deus, nos abençoe, nos conduza, abra nossa mente para a compreensão das verdades, e Deus, e o quebrantamento do nosso coração para pô-las em prática no nosso viver. É o que nós te pedimos essa noite, no nome santo, precioso e amável do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós já sabemos, porque temos lido a palavra, temos entendido, e muitas pessoas do mundo ainda não sabem. Não sei os nossos visitantes aqui até que ponto entende e sabe disso. Mas o mundo, quando Deus criou o mundo, existia e existe ainda, na intenção de Deus, de um universo, de um mundo, onde pessoas criadas por Deus, fossem semelhantes a Ele mesmo, no tocante das virtudes transferíveis. O que é isso, virtudes transferíveis? Alegria, paz, bondade, compreensão, inteligência. Tudo isso são virtudes que o ser humano herdou de Deus quando Deus sopra no interior daquele boneco de barro que Deus havia feito com suas próprias mãos. A intenção de Deus, queridos, é criar um ser, foi de criar um ser, diferente dos anjos que cercavam o seu trono de glória. Um ser que talvez, e acredito eu, no conceito de Deus, no entendimento de Deus, tivesse, ainda que fosse criado um pouco menor do que os anjos, mas que tivesse uma excelência a mais por uma característica que os anjos não tinham. E que qual característica é essa? O poder da escolha, o livre arbítrio. Os anjos não tinham isso no céu, porque era um ambiente cercado de glória. Não tem como errar, não tem como pecar, embora a gente sabe da história de Satanás, o que aconteceu, mas hoje não tem como. É glória, só glória, só glória, não tem como pecar, não tem nada que aconteça ali que vá levar um anjo a pecar. E eu acredito que Deus, quando cria o homem, Ele queria, para sua alegria, criar um ser que pudesse, dentro de uma circunstância, escolher entre Deus, em obedecer a Deus e louvar a Deus, e escolher desobedecer a Deus e contra os preceitos de Deus. Por isso que Ele coloca no jardim a árvore do bem e do mal, para que o homem, sempre que passasse perto, ou mesmo à distância, que ele olhasse para aquela árvore, ele sempre teria na sua mente: poxa, aquele fruto é atrativo, aquele fruto ele é aprausível, aquele fruto ele é aparentemente, parece que é delicioso, é diferente de todos os outros frutos. Que gosto será que tem aquele fruto? Mas será que é doce? Como é que será? Como a aparência dele é tão apetitosa, chama tanta atenção, mas eu não quero. Não quero saber, não quero provar, não quero nem passar perto.
porque Deus falou para mim que eu não deveria comer daquele fruto. Mas infelizmente, por uma circunstância que Adão não vigiou, Adão comeu o fruto. Eu quero chamar a atenção dos amados para uma questão aqui nesse ponto, muito interessante. Talvez alguém já tenha se perguntado, poxa, mas Deus expulsou Adão só porque ele deu uma mordidinha naquele fruto? Sim. Porque Deus, amados, Deus, Ele não viola a sua palavra. Que bom que Deus não é brasileiro. Porque o brasileiro gosta de dar de jeitinho para tudo, não é isso? O brasileiro dá jeitinho para tudo. Você vê as nossas leis aí, coisa loucura que é. Tem jeitinho para tudo. Tudo é forma de interpretação que leva a um extremo ao outro. É uma loucura. Mas Deus não. Deus, Ele cumpre à risca a sua palavra. E eu quero chamar a atenção da igreja para esse ponto. Eu quero que os amados estejam atentos ao que eu estou falando. Deus é rigoroso naquilo que Ele diz. Preste bem atenção nisso, queridos. As minhas mensagens, vocês já observaram que não é muito assim, né, de pegar um tema e de repente pegar um ponto exclusivo. Eu sou mais doutrinário. As minhas mensagens são mais doutrinárias. Eu gosto disso, eu gosto de ensinar, eu gosto de levar o povo a entender o que a Bíblia está dizendo, o que Deus espera de cada um de nós. É muito importante, eu acho lindo, eu fico maravilhado, né? Mas a minha característica é pregar mensagens doutrinárias, ensinar ao povo a vontade de Deus, o que Deus espera de cada um de nós, a importância da sua palavra, de cuidarmos, de obedecermos. E Deus, a gente pode observar, quem lê Bíblia, que Ele é exigente, Ele é extremo e radical no cumprimento da sua palavra. Ele não abre mão para ninguém. Ninguém. Muitos aqui sabem muito bem a relação que Moisés tinha com Deus, uma relação íntima, uma relação próxima. Tanto é a intimidade, a aproximação que Moisés tinha com Deus, que quando ele descia do monte, o rosto de Moisés brilhava, pelo tempo que ele estava na presença da glória de Deus. O rosto dele brilhava. E as pessoas ficaram assustadas, temerosas, porque existia uma luz, existia algo no rosto de Moisés que ninguém tinha temor de olhar, porque Moisés estava íntimo, estava vivendo um momento de intimidade. E Deus fala uma vez para algumas pessoas que se rebelaram contra Moisés, que julgaram, igreja, preste atenção nisso, que julgaram a atitude do líder. Igreja, preste atenção. Algumas pessoas bem próximas de Moisés julgaram Moisés por uma atitude que ele tomou. Criticaram, fizeram um borbúrio, fizeram um comentário, sem antes falar com Moisés, e criou-se aquele comentário no arraial, e Deus manda chamar essas duas pessoas, e fala para essas duas pessoas assim, olha, presta atenção, igreja, que eu estou falando, isso é muito importante, hein? Moisés é meu servo. Eu tenho com ele uma intimidade, porque eu falo com ele face a face. Vocês precisam de um sacerdote, de alguém para falar com vocês, mas eu falo com o meu servo face a face. E o que Deus fez? Quem lembra? Quem lê a Bíblia e sabe o que aconteceu com uma daquelas pessoas? Ficou leprosa. Ficou leprosa. O outro, ele não podia fazer, Deus não podia fazer nada, porque era o sumo sacerdote do arraial. Mas também teve consequência na vida de Arão. Teve consequência. Queridos, tome muito cuidado com certos comentários. Qualquer coisa, vou aproveitar aqui o gancho
qualquer coisa que você tenha, que você não concordar, venha a mim, queridos. Venha até a mim. Você não precisa fazer nenhum tipo de comentário com ninguém. Você não precisa ter nenhum comentário maldoso, não precisa fazer maledicência. Você tem a liberdade, eu te dou toda a liberdade de você vir a mim, pastor, aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor fez, aquela decisão que o senhor tomou, eu não entendi, eu não concordei, eu vou conversar com o amado, vou conversar com a amada, vou explicar o porquê, a gente vai orar junto, a gente vai sair em paz. Mas não faça, queridos, não faça. Você não vai mudar nada a sua condição em relação a mim com Deus, porque eu tenho uma promessa de Deus. Eu estou aqui por uma promessa de Deus. Então, Deus não se engana. Deus não vai mudar. Agora, tome muito cuidado com o que você fala, o que às vezes você faz comentários, tá? Isso aí é uma coisa. Eu vou dar um exemplo. A Miriam está aí? Deixa eu ver. Não está. Mas eu vou falar assim mesmo. Queridos, eu amo demais a Miriam. Demais. Alguns dias atrás, com todo carinho, só para os irmãos entenderem, queridos, com todo carinho, com todo respeito, ela me exortou. Ela me exortou. Eu amo a Miriam porque a Miriam me ama. Eu vejo na Miriam um amor de uma filha espiritual, de alguém que me ama, de alguém que é sincera. Eu estava tendo uma atitude, queridos, que não estava certa. E ela chegou com todo carinho, com todo amor e me exortou. Na hora a gente fica um pouquinho assim, né? Porque a exortação, como diz a palavra, né? A primeiro instante não é muito agradável, mas depois ela alcança aquilo que é propício, né? Eu tomei a decisão, eu fiz o que ela me orientou, e tudo foi maravilhoso, queridos. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu amo a Miriam porque a Miriam, ela foi como 100 na vida de Noé. Lembra dessa história? Por que Canaã foi amaldiçoado? Canaã foi amaldiçoado por quê? Porque ele revelou a nudez do seu pai. Não é isso? Ele, em vez de ver que o pai estava embriagado, estava fora de si, ele, em vez de repente ir lá pegar o pai, levar de volta para a tenda, esconder com o pai naquela nudez, não. Ele ficou chamando a atenção para todo mundo no arraial. Ah lá o pai pelado, olha lá, o pai está peladão, olha lá como é que está, lá. E todo mundo, né, acabou vendo a nudez de Noé por aquela fraqueza, aquele momento de fraqueza de Noé. Sem, quando vê aquela situação, ele sai correndo, ele pega o manto, envolve o pai no manto, cobre o pai e leva o pai para dentro da tenda. Quando o pai volta a si, quando ele passa aquela bebedeira, aquela embriaguez, ele fica sabendo o que aconteceu e fica muito envergonhado como líder. É claro que não é o meu caso, de maneira nenhuma. Mas ali ele amaldiçoa Cã e abençoa Sem. E da tribo de Sem, da descendência de Sem, vem o nosso Senhor Jesus. Vem os judeus. De um povo abençoado, de um povo que carrega a promessa de Deus. Então, queridos, vamos ficar atentos, porque isso faz parte também da promessa, da mensagem. O que nós observamos aqui também, amados, dentro desse texto? Como Paulo, ele estava dizendo coisas, no versículo 5 ele fala assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é maus, e da ganância, que é idolatria, da maledicência, do roubo. Então Paulo, ele vem trazendo atitudes e características
do povo que é comum não só naquele tempo, amados, mas como hoje. Porque o pecado da humanidade, queridos, que nos afasta de Deus é o mesmo. Só muda muitas vezes a atividade, mas é o mesmo, é a mesma coisa. Aqui, de repente, né, a imoralidade sexual naquele tempo, eu não sei se era o vestir, se eram as orgias, eu não sei. Hoje nós vemos a pornografia na internet, hoje nós vemos, né, tanta sensualidade em todo lugar para que se olha, vê uma sensualidade. A gente vê tanta facilidade, a gente vê o sexo banalizado entre os jovens, entre os casados, entre os não casados. E tudo isso é normal, todo mundo faz. Todo mundo faz. Nós estudamos há algumas semanas atrás, nesse estudo de paz, uma frase que chamou muita atenção. A verdade, quem me ajuda aí? Quem está aqui que é dos casos, me ajuda aí. A verdade será sempre a verdade, mesmo que ninguém mais faça. A mentira, não, é isso, né? Não, é isso, né? A mentira, o engano, sempre será mentira e engano, mesmo que todos façam. Muito interessante essa frase. Não importa se existem coisas erradas hoje, que as pessoas estejam fazendo que é errado, que vai passar a ser uma verdade. Não, que será sempre errado, será sempre mentira, será sempre engano aos olhos de Deus. Entenda isso. Não é porque todo mundo está fazendo uma coisa errada que Deus vai aceitar, então tá bom, já que você está tudo fazendo. Não, queridos, o errado sempre é errado. Foi errado há 5.000 anos atrás, é errado hoje, e se passar mais 10.000 anos, continuará sendo errado. Mas aí como mudar essa nossa natureza? Como mudar essas práticas dentro do nosso interior? Como eu levar e viver uma vida que agrada a Deus? Queridos, por mim mesmo eu não consigo. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus, com o povo de Deus nesse período antes da vinda de Cristo. Eles tinham conhecimento das leis, eles tinham conhecimento dos estatutos, sabiam o que deveriam fazer, que agradava a Deus, mas eles não conseguiam. Não conseguiam. A lei, na realidade, só veio mais para comprometê-los com o pecado. A lei, na realidade, veio para salientar o entendimento deles acerca do que realmente era errado, porque se ele não soubesse que pegasse uma coisa do outro, sem que o outro soubesse e guardasse, se isso não estivesse escrito na lei, ele não sabia que isso era pecado, não, ele deu bobeira, né? Até tem uma frase que eu me lembro, que as pessoas usam muito, não sei agora, né? Qual é a frase? Achado não é roubado. Quem perdeu? Meu Deus do céu! Olha como é que o mundo apresenta coisas para justificar o seu erro, né? Se você encontra algo, de repente você até sabe de quem é, ou se de repente aquilo não te pertence, você sabe que aquilo, você sabe que pode dar um fim diferente daquilo, mas não, peraí, o cara perdeu, eu não sou culpado, eu achei, ele foi achado. Queridos, isso nunca vai justificar o seu comportamento, mas o mundo faz isso. O mundo tenta justificar os seus erros, o mundo tenta justificar as suas falhas. Foi exatamente o que Satanás fez com Eva. Era proibido comer. Mas o que Satanás fala? Não é assim. É porque Deus não quer que vocês saibam o que Ele sabe. Com certeza, quando você comer, você vai conhecer todas as coisas como Deus conhece. E você vai ser igual a Deus. Olha só, queridos, deixa eu chamar a atenção. Preste atenção. Eu li um texto essa semana aqui, que falava que quando nós servimos ao Senhor, acho que foi até aqui que eu falei, foi até aqui mesmo que eu li, agora não me lembro, que à medida que nós cumprimos a vontade de Deus e obedecemos a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Por que isso? Porque isso está inato, isso faz
parte da nossa estrutura como seres humanos. Fomos criados por Deus e o homem busca, ele tem um vazio, uma brecha, uma falha dentro do interior, ele busca no mundo espiritual alguém que venha preencher. Essa pessoa é Deus, mas muitos buscam para aqui, buscam para ali, vão adorar isso, adoram o outro, segue isso, segue o outro. Porque as pessoas têm essa necessidade, porque o homem ele não é só matéria, o homem não é só físico, ele é espiritual, ele tem uma alma, ele tem um espírito. E esse espírito precisa se conectar ao mundo espiritual. Só que o mundo espiritual está dividido em duas partes, a parte de Deus e a parte de Satanás. E aí o homem ele quer se projetar porque ele precisa se identificar com o mundo espiritual. E Deus já faz essa proposta: vocês me busquem, vocês me obedeçam, eu me manifestarei a vocês e vocês serão semelhantes a mim, no tocante das virtudes. Mas o que Satanás fala para Eva? Não, você coma, porque Deus não quer que você seja semelhante a Ele, igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Olha só a estratégia de Satanás, a ilusão, igualzinho que o mundo faz com as pessoas. Não, todo mundo faz, cara. Pô, dar propina ali, todo mundo faz, não tem, faz parte da máquina, faz parte da estrutura, faz parte do nosso governo, faz parte de, não, para conseguir, não, olha, tem que, não, seja assim, todo mundo faz, cara, não se preocupa não. Porque é isso que o mundo faz, queridos. Ele quer incentivar você a prática, se afastar da vontade de Deus. E aí quando Eva assimila, quando Eva aceita essa sugestão, ela erra, mas nada acontece, certo? Ela come e viu que não morreu, porque Deus falou que no dia que comesse iria morrer, então a serpente está falando a verdade, então, né? Eu não morri, então é isso mesmo, então eu vou correndo, vou levar para Adão, e Adão vai comer também, eu vou compartilhar isso com Adão. Nada aconteceu, queridos, porque quem recebeu a promessa foi Adão. Mas quando Adão come, aquela inocência, aquela dependência de Deus, aquilo tudo se desfaz, eles veem que estavam nus e sabiam que tinham desobedecido a Deus. Isso afasta o homem da comunhão com Deus. E aí foi mole, prato feito para Satanás começar a injetar anos após anos, geração após geração, século após século, milênio após milênio, as suas maldades, suas perversões, para que o homem chegasse até onde chegou hoje, mergulhado em tantas malignidades. A Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo falou que o mundo jaz no maligno. Nós estamos mergulhados em um oceano de malignidade, de domínio satânico. Tudo é feito para se afastar de Deus, dos conceitos de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Mas como viver hoje, ter uma vida hoje que agrade a Deus, que agrade o Criador, que agrade esse Deus maravilhoso que expressou de uma forma que nenhum Deus, nenhum líder religioso, nenhum líder de nenhuma religião, de nenhuma existente no mundo, fez o que Deus fez. Em toda a história da humanidade, nunca existiu um ser humano como Jesus. Adão até começou a ser semelhante a Jesus na obediência de filho, até o dia que ele pecou. Mas Jesus não tinha pecado, puro, nascido de mulher, ser humano, sujeito às mesmas paixões. Vocês imaginam como Jesus sofreu quando ele foi traído por aquelas pessoas que estavam mais próximas dele? Quando ele foi traído e abandonado por aqueles que ele havia sustentado, alimentado, mantido, num relacionamento de 3 anos e meio, dormindo com ele, comendo com ele, andando com ele, ouvindo ele,
né? Onde Jesus estava, os discípulos estavam juntos. Para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. O que Jesus estava falando, ele estava ouvindo. Jesus tinha que esclarecer alguma coisa mais, né, esmiuçada, eles estavam lá ouvindo. Eles tinham o privilégio disso. E depois de toda essa experiência, simplesmente eles abandonam Jesus, esquecem Jesus, largam Jesus à deriva, sozinho, todo mundo foge. Ninguém assume. Ninguém está com ele, ninguém está presente, solidário. Não, Jesus, eu vou morrer com você. Até que alguém falou isso, né? Não é? Alguém falou horas antes. Não, Senhor, se preciso for, morrerei por ti. E, no entanto, negou Jesus 3 vezes. Então, essa característica do mundo, da humanidade, essa característica que eu tenho, você tem, queridos, é uma característica nossa, da nossa humanidade caída. A gente não é fiel com ninguém, a gente maltrata as pessoas, a gente mente, a gente rouba, a gente engana, a gente trai. Isso é uma característica do ser humano, da nossa natureza pecaminosa e caída, que nos faz separação, que separa a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Mas Paulo explica aqui, queridos, para os irmãos, a igreja que estava na cidade de Colossos, que eu acho maravilhoso, uma síntese do que realmente é uma vida cristã, uma vida que agrada a Deus. Por isso que ele diz, exatamente como acabei de ler, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de toda a sua prática perversa. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando reconhecemos que essa é a nossa realidade, quando um dia nós ouvimos a palavra de Deus acerca do amor de Deus, e nós entendemos que essa é a nossa triste realidade, que somos pessoas enganadores, somos pessoas caluniadores, somos pessoas más. E eu quero ler uma parte aqui de Romanos, muito interessante, que fala, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui rapidinho, para poder falar o perfil das pessoas. Deixa eu ver se fala aqui, está aqui, ó, Romanos capítulo 1, verso 24, por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno, amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, e os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam em desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decadência desse pecado sofreram entre si o mesmo castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conheciam a Deus eram algo inútil, o próprio Deus os entregou a um sentimento inútil de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles, preste atenção, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalharam calúnias, odiaram a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de novas maneiras de pecar, desobedientes aos pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a fazer o mesmo. Então nós estamos vendo o que é a realidade da natureza humana. E pasmem, essas realidades,
é a minha realidade e a sua realidade. Isso tudo que eu acabei de dizer aqui está dentro de nós. Uns vão fazer algumas coisas, outros vão fazer outras, outros, não, isso não, pastor, isso não vou fazer não. Mas, de alguma forma, está fazendo outra. Agora, essa é a forma e a condição que é impossível obedecer a Deus. Essa natureza nos impede de vivermos uma vida que agrada a Deus, o nosso Criador. Mas como então viver uma vida que agrada a Deus? Aí nos reportamos novamente lá para Colossenses capítulo 3, verso 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está centrado no lugar de honra à direita de Deus. Nós precisamos ressuscitar em Cristo Jesus. Bom, primeira ressurreição é espiritual. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Jesus mesmo disse que quando assim nós fizéssemos, de coração sincero, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos isso tudo que eu acabei de ler aqui, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e nós confessamos o nosso pecado, nós dizemos assim: Senhor, eu errei, eu sou pecador, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu perdão. Quando nós fazemos isso sinceramente, com o coração quebrantado, Jesus explicou que ele enviaria o Espírito Santo, que é o seu próprio Espírito de verdade, que habitaria no nosso coração. E graças a esse Espírito que habita em nós, graças à presença desse Espírito Santo que habita em nós, quando decidimos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele é que nos auxilia a quê? A frustrar e a matar essa nossa natureza pecaminosa. Porque, irmãos, como já falei várias vezes aqui, humanamente falando, eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa ruim. A minha natureza é uma natureza ruim. Isso, pastor, é sério. Vocês não conseguem ver, porque eu me permito ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Os meus desejos, as minhas vontades humanas, é como de qualquer um aqui. Só que eu não cedo. Com o apoio do Espírito Santo de Deus, eu não cedo a essas práticas para não desagradar o meu Senhor. Isso só é possível viver uma vida que agrada a Deus quando nós temos em nós o Espírito Santo. Por isso que o povo na antiguidade, né, os judeus, eles não conseguiram agradar nunca a Deus. Foi um povo sempre rebelde, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Eles sabiam do que tinham que fazer, eles sabiam as leis, eles conheciam os 10 mandamentos e tantas outras leis para agradar a Deus, mas não conseguiam andar numa vida que agradava a Deus. A esperança de Deus está na sua igreja hoje. A esperança de Deus está em nós, aqueles que acreditam, aqueles que abriram seus corações, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que têm a promessa de uma vida eterna, aqueles que têm a promessa de ressurreição, aqueles que acreditam realmente que existe um novo céu, uma nova terra, e que nós vamos habitar eternamente com Ele, com o Senhor. Essa é a promessa que Deus faz. E Ele é digno de toda aceitação, porque só Ele, somente Ele, não mais ninguém, venceu a morte. Buda não venceu a morte. Maomé não venceu a morte. Shiva lá, que é um deus lá da China, do Japão, não venceu a morte. Chico Xavier não venceu a morte. Nenhum desses homens venceu a morte. Todos eles morreram. E os seus restos mortais estão em algum lugar sendo adorados, aí venerados pelos seus devotos. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Está lá exposto para que o mundo
todo possa conferir. Nesse túmulo não tem corpo, esse túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele fez uma promessa, Ele disse que estaria vivo em nós através do seu Espírito Santo, e Ele disse mais, que um dia Ele voltaria e viria nos buscar. E aí, meu amado, minha amada, nesse dia, quando você ressuscitar, aqueles que morreram vão ressuscitar. Se eu morrer, eu vou ressuscitar. Aqueles que aqui estiverem, que morrerem, vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. E aí, quando nós estivermos diante do Senhor Jesus, de carne e osso, nós poderemos tocar no seu lado, poderemos conferir suas mãos transpassadas e poderemos abraçá-lo e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, e assim, com isso, Senhor, eu aqui estou diante de Ti, vivo. A morte pode ser uma realidade física para todos nós, mas não será uma realidade espiritual, porque nos nossos nomes estão escritos no livro da vida de Deus, e Deus chamará os nossos nomes, e nós ressuscitaremos dentre os mortos, viveremos uma nova vida em Cristo Jesus, nos céus, no lugar que Ele tem preparado, desde a fundação do mundo. Isso tudo parece muita loucura, né? Você se fala isso, talvez os nossos visitantes que estão aqui, que não conhecem, pô, esse pastor é muito maluco, falando de troço doido. Queridos, o próprio Senhor Jesus disse que as coisas do mundo é loucura. Paulo também falou isso, que a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que se perdem. Mas isso é o que Ele falou, isso que Ele prometeu. Aquele que venceu a morte prometeu, aquele que está vivo é que prometeu. Então eu e você podemos acreditar, queridos, podemos confiar. Ainda que esse mundo procure fazer de tudo para desviar dessa verdade, Satanás luta desesperadamente para enganar, para confundir, para iludir, para apagar, para afastar dessa verdade, fazer a mesma coisa que ele fez lá no Éden com Eva, distorcendo as coisas, porque o diabo não quer que você creia, meu amado. O diabo não quer, meu querido visitante que está aqui, que você entenda, que você creia, que você confie e que você tenha parte nessas promessas. Satanás não quer que você conheça Deus, Satanás não quer que você tenha fé em Deus, ele não quer que você participe dessas promessas, porque ele sabe que é verdade. Tanto é verdade o que ele está preso por ordem de Deus e não pode sair de lá. Os demônios dele até agem, mas ele não pode, porque ele tem que respeitar, ele tem que obedecer, ainda que ele não queira, mas ele é obrigado a obedecer uma ordem de Deus. Então, amados, o que nós precisamos fazer é nos alegrar, é viver em alegria e viver em paz. Eu sei que muitas vezes, queridos, podemos passar por aflições. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Eu sei que muitas vezes nós passamos por lutas. Eu sei que muitas vezes nós passamos por desânimo. Isso é normal, queridos. Eu quero dizer que dentro da nossa realidade espiritual, isso é normal. Dentro da nossa realidade física, humana, psicológica, isso é normal, é comum. Não vou dizer que não é normal, não, vou dizer que é comum. Usar o termo comum. Porque nós somos seres humanos. Nós somos variáveis. Nós temos um comportamento muito ligado aos hormônios, né? A enzimas que trabalham no nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente tem uma certa baixa autoestima, um desânimo. Muitas vezes é porque enfrentamos uma luta, uma dificuldade. A gente vê os grandes homens que andou com Deus tendo isso. Você vê só que Elias, depois de enfrentar aqueles 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, depois de enfrentar aquele desafio que ele poderia ter morrido, e Deus responde a Elias mandando fogo, consumindo o altar, consumindo as pedras, consumindo a água.
Depois é que passou aquele momento, Jezabel manda um recado, manda dizer a Elias que Deus, que Baal me faça outro tanto se amanhã ele não está morto. Ele ficou apavorado, saiu correndo, foi se esconder numa caverna, entrou, não vou dizer em depressão, mas ele entrou num colapso emocional ali, que ele foi se esconder de uma mulher, enfrentou 850 profetas de um Deus estranho, e teve medo de uma mulher. Isso acontece, queridos. Mas o que você nunca pode esquecer, que você tem um Deus que zela por você, que você tem um Deus que cuida de você, que você tem um Deus que fez promessas a você, você tem promessas de um Deus vivo, de um Deus poderoso, e você pode confiar. Então, meu amado, fique atento, preste muita atenção o que Paulo está explicando aqui para os nossos irmãos de Colossos. Vocês não precisam mais viver na velha vida. E aí a velha vida, queridos? Não, pastor, peraí, mas não, eu não vou roubar. Não, pastor. Não, pastor, eu não vou adulterar. Não, pastor, eu não vou me prostituir. Não, pastor. Mas às vezes, queridos, você vê que os pecados ali, eles variam muito, né? Desde aquele que a gente acha que é muito pecado, para aqueles que são menos pecado. Isso não existe. Pecado é pecado. Mas você pode falar uma mentira, você pode criar uma calúnia, você pode ser maldizente, falar. O que é maldizente? Maldizente é é o efeito de falar um ato que venha denigrir a imagem de outra pessoa. Isso é ser maldizente, você falar de algo que você não tem certeza e denigre de alguma maneira a imagem de outra pessoa. E você pode, de repente, fazer até outra coisa, não ser fiel num contrato, agir, né, enganosamente. Coisas que são aparentemente simples, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. O meu tio, já contei isso aqui uma vez. Meu tio já crente, ele tinha mania de comprar carro e vender carro. Então ele comprava aqueles Ford Corcel, Variante, né? Aqueles carros que viviam naquela época, ele comprava aqueles carros, e tinha um podrinho, coisa e tal, ia lá e passava plastique e botava bombril. Olha, não estou dando dica para ninguém fazer coisa errada não, tá? Só estou falando o que ele fazia. Ele enfiava bombril naqueles buracos daquelas caixas de ar do carro e passava plastique, lixava, pintava, ficava joia. E aí, como eu andava muito com meu tio, às vezes eu vendia o carro, e aí o carro tá beleza, pode ver aí, ó, não tem tudo, a rotaria toda inteirinha. Eu olhava para a cara dele assim, meu Deus. E crente, meu tio crente. Mas todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. Então vai ser uma verdade porque tu não está fazendo o que é errado? Não, meu amado. Não. O que é errado, mesmo que todos façam. O certo é o certo, mesmo que ninguém mais faça. Então, amados, eu quero deixar essa palavra para você essa noite, para que você absorva o que a Bíblia ensina, o que o Espírito está dizendo à igreja. E apenas fazendo um lembrete, queridos. Não estou aqui falando, acusando, nada disso. Por favor, apenas um lembrete, para que você faça uma análise, porque tudo que eu desejo, Deus sabe, é abençoar a sua vida. A minha intenção nas mensagens, a minha intenção no estudo, a minha intenção em toda a estrutura dessa igreja é abençoar a sua vida. É levar você a você viver uma vida como dita e prescrita por Paulo aqui nesse capítulo. Para que você se identifique como alguém que tem uma nova vida em Cristo. Talvez, queridos, a razão da sua doença possa ser um pecado, uma desobediência, uma coisa comum que você não se atentou. Talvez a dificuldade que você está passando possa ser isso.
possa também ser alguma coisa que você tenha feito ou está fazendo que não se atentou. Talvez a falta de alavancar o seu ministério, a falência do seu ministério, as coisas não estão dando certo no seu ministério, talvez seja isso. Talvez seja isso. Talvez os problemas dentro do lar da sua casa, seja com seu marido, sua esposa ou seus filhos, talvez seja isso. Talvez seja isso. Tudo que eu peço para você, igreja, tudo que eu peço para você, analise, pegue esse texto, Colossenses capítulo 3, chegue em casa, leia novamente, faça uma meditação durante essa semana, deixe o Espírito falar o seu coração mais, deixe o Espírito Santo falar o seu coração, particularmente de cada um. O que Ele quer fazer, porque tudo que Deus deseja fazer numa mensagem, queridos, é trabalhar no seu coração para mudança, porque Deus, Ele quer o melhor para a sua vida, e nós temos sempre que receber uma palavra de mudança, de transformação, que vai mexer no nosso negócio, porque nós sempre temos que melhorar em algo, sempre, eu tenho sempre que melhorar em algo, sempre, queridos, e eu preciso do Espírito Santo falando no meu coração para me orientar a viver uma vida que agrada a Deus, amém? Agora você pode ir tocando aí, agora você que está aqui essa noite, meu querido, minha querida, que nos visita, eu não sei da sua vida, estou te conhecendo agora, né? Só olhei para você, não sei nem o seu nome direito, embora eu tenha perguntado, mas já me esqueci. Mas você está conosco aqui essa noite e tem ouvido essa palavra. Não sei se você já ouviu essa palavra, não sei quantas vezes você já ouviu, mas o que eu quero abrir uma oportunidade para você que está aqui essa noite, que nunca tomou uma decisão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado no seu coração, eu tenho certeza disso. Mas se você quiser, se você realmente acreditar nessa palavra, se realmente você entende a importância do sacrifício de Cristo e você quer esse Jesus na sua vida, talvez você aí você possa estar dizendo assim, mas pastor, eu já tenho Jesus em mim. Meu querido, minha querida, não fica ofendido comigo não. Eu vou falar para você o que Jesus responderia, baseado na palavra. Ele disse, se fosse Jesus aqui, ele estivesse te convidando, ele falou, não Jesus, mas tu já está no meu coração. Ele diria, se eu estivesse no coração, você não estaria fazendo as obras que você tem feito. Se eu estivesse no teu coração, você não estaria fazendo as coisas que eu tenho visto você fazer. Então quero te convidar para que você levante do seu lugar, que você venha aqui na frente, que você abra o seu coração para Jesus, que você se entregue. Pode confiar, eu garanto, eu não estou servindo uma religião, eu não estou te oferecendo uma religião, eu não estou te oferecendo uma mudança de vida social, psicológica, emocional, não. Eu estou te oferecendo uma mudança de vida embasada no poder que liberta o homem do pecado, quebra as cadeias que te oprimem, que te obrigam a agir de uma forma que Ele não quer. Quero pedir à igreja que se levante. Vamos se levantar, gente, vamos levantar. E eu quero chamar você, meu amado, minha amada, que quer abrir o seu coração, que entregar a sua vida a Jesus, que vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero impor as minhas mãos e oficializar essa sua decisão no mundo espiritual. É muito importante, queridos. Jesus falou que aquele que me confessasse diante dos homens, eu também o confessar diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Você pode cantar, igreja. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu dos céus e se entregou. Foi por amor, foi por amor. Por amor, meu querido. Foi por amor, minha querida. Que Ele se entregou lá para que pudesse
Esse é o momento mais precioso. A minha vida mudou no dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Todo o meu futuro foi estruturado na palavra de Deus. Você não me conhece, você pode não acreditar no que eu vou falar, é um direito seu, mas eu declaro e confesso e testemunho diante do meu Deus, diante daquele que tem me assistido. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, porque Deus cumpriu na minha vida todas as promessas que Ele me fez. Eu me coloquei na presença do Senhor muito novo, entreguei a minha juventude ao Senhor, entreguei a minha mocidade ao Senhor, entreguei a minha vida de casado ao Senhor. Tive erros, tive falhas, confessei o meu pecado, Ele me perdoou. Ele nunca, em momento algum, retirou sua mão de sobre mim. Ele nunca deixou de me amar. E esse amor me envolve de uma forma tão maravilhosa. Ele me envolve de uma forma tão extraordinária, que se eu pudesse abrir a sua cabeça e lançar lá dentro, eu faria, mas isso não é possível. Como eu falei do início, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha essa noite. O direito é seu. Então, eu vou fazer minhas as palavras do Deus vivo, que disse a Israel: aceita-me, aceita-me, porque eu sou um Deus que quer te abençoar. Aceita-me, porque eu sou um Deus que te ama. Aceita-me, porque eu tenho bênçãos para a sua vida. Aceita-me, porque eu quero escrever o teu nome no meu livro de vida, para que naquele dia eu possa te abraçar e te receber, para que você seja meu eternamente. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais um pouco e vamos encerrar, amados. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos. Nós vamos orar, vamos encerrar esse culto. Mas esse culto vai se encerrar aqui, nesse lugar, nesse prédio. Mas ele deve permanecer no seu coração, retornando para a sua casa, na alegria dos louvores, no agradecimento da palavra ministrada, na oportunidade que Deus te concede. Seja sempre gratos, seja sempre gratos a Ele, sempre, sempre gratos, sempre humildes, como nós lemos nesse texto, sempre humildes, sempre confiantes, vivendo em paz e tendo paz uns com os outros, acreditando, queridos, uns aos outros, auxiliando uns aos outros, naquilo que alguém errar com você, meu amado. Faça o que a Bíblia ensina, faça o que Jesus ensinou, vá até a pessoa, converse com ela, abra o seu coração, faça as pazes. Você tem direito de sentir o que sentiu, sim. Esse é o seu direito, porque você é ser humano, eu sou ser humano. O que nós não podemos é levar esse sentimento para outros, porque estaremos contaminando outros. Aí sim, aí Deus, como nós lemos lá em Provérbios 6,16, que
6 coisas Deus odeia, e a 7ª Ele abomina: aqueles que criam contenda entre irmãos. Então, se você tiver algo contra alguém, vai a essa pessoa, conversa com ela, abre o seu coração, queridos, concede com ela, vai ser muito maravilhoso. O seu relacionamento vai ser muito melhor com essa pessoa, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo extraordinário. Eu vivi uma experiência, queridos, estou vivendo uma experiência extraordinária com uma pessoa, de excelência, de algo maravilhoso. Como Deus é maravilhoso quando nós nos rendemos, quando nós nos humilhamos, quando nós chegamos, queridos, e nos consertamos. Que coisa maravilhosa, que coisa, é algo assim, não dá de para falar, porque é algo tão maravilhoso. Só quem sente, só quem obedece é que vive essa experiência. Por isso que eu quero deixar essa direção para você, meu irmão, você, minha irmã. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Você também, meu visitante, minha visitante, eu quero que Deus abençoe a sua vida abundantemente. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu, nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós estamos encerrando esse culto neste lugar, mas queremos levar conosco, Senhor, essa atmosfera para a nossa casa, levar amanhã para o nosso trabalho, no decorrer da semana. Ainda, Senhor Deus, ao iniciar o culto de domingo que vem, nós queremos ainda estar vivendo, Senhor Deus, as ondas, o reflexo desse culto de hoje, Senhor, e tudo que o Senhor fez aqui essa noite. Pai querido, abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, seja abundantemente abençoada por Ti. Derrama a Tua graça, Senhor, derrama a Tua unção, ó Deus. Dá o direcionamento, dá, ó Deus, o entendimento, a compreensão, para que, Senhor Deus, possamos viver dessa forma como Paulo descreve aqui nessa carta aos Colossenses, para que vivamos uma vida abundante, para que desfrutemos daquilo que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Aleluia. Senhor, nossos visitantes que estão aqui essa noite, também eu rogo por eles, em unidade, em conformidade com toda a igreja. Nós desejamos, queremos e liberamos sobre a vida deles a Tua unção de graça, a Tua unção de amor, a Tua presença, e que no coração deles espere uma paz, Senhor Deus, uma alegria de estar aqui, de estar na Tua presença. Deus querido, que eles possam derramar sobre eles a Tua glória, e que eles possam voltar, Senhor Deus, para receber mais de Ti. Nós abençoamos a vida deles, abençoamos a casa deles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e vamos declarar todos juntos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Alegre-se na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, amados, e de paz.